Olá, companheiros da nossa Casa Espírita Eurípides Barçanufo. Hoje nós estamos com a tarefa de trazer a mensagem da noite e nós então escolhemos aqui um assunto que está envolvido na questão 200 do Livro dos Espíritos. Quando Allan Kardec questiona os espíritos dizendo: tem sexo os espíritos? E a resposta: não, como entendeis, pois que os sexos dependem da organização. Então, nós, pela resposta que os espíritos nos dão, nós vamos entender que o espírito, o princípio inteligente, ele não expressa a sexualidade, porque a sexualidade necessita da forma, necessita quando nós estamos aqui num corpo, num mundo material, ou até mesmo no mundo espiritual da qual nós temos notícias, em que nós estaremos ainda revestidos da matéria, porque o nosso corpo espiritual, como aprendemos com Allan Kardec, ainda é um corpo semimaterial. Então, esse mundo espiritual que nós temos notícia, ainda existem traços da matéria. Mas, pelo que os espíritos então nos dizem, que o princípio inteligente, então, ele vai expressar somente o conteúdo da sua formação na essência de cada um de todos nós. Na questão 201, nós vemos então Allan Kardec questionar mais uma vez os espíritos. Em uma nova existência, pode o espírito que animou o corpo de um homem animar o de uma mulher? E vice-versa? E os espíritos respondem: de certo. São os mesmos espíritos que animam os corpos de homens e mulheres. E na questão 202, Allan Kardec vai perguntar: o que o espírito prefere quando do momento da sua reencarnação? Reencarnar como homem ou como mulher? E o Espírito da Verdade também dizer que isso muito pouco importa para o espírito, porque o que vai guiar na sua escolha são as provas por que haja que passar. Então nós vemos aqui, pela resposta, pelo conteúdo da informação que os espíritos nos trazem, que existe a possibilidade realmente de reencarnarmos como homem ou como mulheres. E Allan Kardec até vem nos seus comentários aqui dizer para nós que seria como que fosse assim, né, uma possibilidade muito grande. Por quê? Porque nós precisamos, na nossa caminhada evolutiva, de estarmos trazendo contribuição para esse crescimento. E o que Allan Kardec diz, que se só como homem a gente reencarnasse, só saberíamos as coisas que envolvem, né, o contexto da vida masculina. Então haveria essa necessidade realmente dessa alternação da sexualidade. Mas nós colhemos também informações com Leon Denis. E Leon Denis vem trazer para nós, no seu livro O Problema do Destino, que quanto à escolha do sexo, é a alma que resolve previamente e pode até mesmo variar, né, nesse estágio de evolução, de uma encarnação para outra. E isso é um ato da sua vontade criadora, modificando então as condições orgânicas do corpo espiritual. E Leon Denis até se refere ao que Allan Kardec, né, coloca no Livro dos Espíritos, que certos pensadores admitem, né, essa alternância do sexo. É como se fosse assim uma necessidade
né, para que possa, então, variar as conquistas das virtudes. Porque, por exemplo, no homem nós vemos algumas características mais marcantes do que na mulher. E na mulher nós vemos características mais marcantes que não existem no homem, ou o princípio bem acanhado. Como, por exemplo, no homem nós vemos a vontade, a firmeza, a coragem, a razão. E na mulher nós vemos a ternura, a paciência, a pureza, a sensibilidade, a intuição, o sentimento. Então, nesse tipo de pensamentos, nós então enxergaríamos essa possibilidade. Mas Leon Denis, ele vem assim trazer para nós o ensinamento de que os seus mentores espirituais, né, nossos mentores espirituais, eles dizem, nos falam que a mudança de sexo sempre é possível, mas, em princípio, ela pode ser inútil e também perigosa para o espírito. E muitos espíritos, os mais elevados, a desaconselham. A gente entende realmente, porque nós vemos nesse princípio que a natureza ela não dá saltos. Nós vamos enxergar isso no que o Espírito Emmanuel coloca para nós no livro Vida e Sexo. Emmanuel vem dizer para nós: a experiência feminina para a masculina, ou vice-versa, ao envergar o casulo físico, demonstrará fatalmente os traços da feminilidade, em que terá que estagiado por muitos séculos, em que pese ao corpo de formação masculina, que o segregue, verificando-se análogo processo com referência à mulher nas mesmas circunstâncias. Então, um espírito que esteja estagiando por muitas encarnações na área da masculinidade ou da feminilidade e necessita, então, reencarnar na forma inversa, então ele terá esses problemas. E é nisso que nós enxergamos, então, que o Leon Denis vem dizer para nós. O problema de ser muito perigoso. Então, particularmente, eu enxergo assim, que essas almas são muito corajosas. Lógico que nós vamos enxergar que aí exista a necessidade do espírito estagiando, né, nessa mudança de comportamento. Porque essas coisas não vêm realmente ao acaso. Existe uma necessidade. Nós temos no livro Reencarnação no Brasil, Dr. Hernandes Guimarães, ele coloca um caso para nós lá de um rapaz chamado Ronaldo. Era um rapaz assim muito ensimesmado, uma pessoa muito quieta, uma pessoa muito reservada. E esse rapaz, naquela época, né, da sua vida aqui neste mundo, surpreendeu a família com o suicídio. E a mãe ficou muito abalada. E naquela época, né, em que se trabalhava os centros espíritas, eram atendidos, né, de uma forma muito diversa da de hoje, e existiam as comunicações espirituais ali ao público, a mãe veio procurar socorro junto da casa espírita. E naquela época os espíritos se manifestavam ali, na presença. E o espírito do Ronaldo então se manifestou, agradecendo muito a mãe, e com assim um estado muito deplorável, psicologicamente dizendo. Num estado assim de muita necessidade, né, de entendimento. Estava realmente assim muito arrependido
de ter cometido aquele ato. Mas ele dizia que ele fora arrastado àquela situação por espíritos, né, que o assediavam. Então, com o passar de algumas vezes que a mãe retornava ali, o Ronaldo trouxe a notícia que havia recebido a permissão para reencarnar novamente. E a mãe não tinha possibilidade de agasalhá-lo, e ele pedia para renascer no seio da família novamente. E uma das irmãs então foi convidado para receber o Ronaldo novamente. A irmã foi alertada que seria, né, uma gravidez com muitos problemas realmente, né? Tanto é que ela, a irmã, aceitou receber o irmão novamente e a gravidez foi muito penosa. Os 9 meses da gestação, a irmã passou a receber as visitas das pessoas da casa espírita à base de passe e água fluidificada, porque sentia assim muitos problemas realmente de enjoos, e a irmã dizia que sentia muito o gosto do veneno na sua boca. Então foi muito difícil, né, a gestação. Mas vencido esses problemas, nasceu uma menina. E colocaram o nome de Jacira. Mas o Ronaldo não havia avisado que ia reencarnar na forma de uma mulher. E então, com o passar do tempo, eles começaram a perceber que a menina, que foi dado o nome de Jacira, se revelava a reencarnação do irmão Ronaldo, porque a menina lembrava muito dos acontecimentos que havia envolvido a vida do Ronaldo. Se lembrava de muitos fatos ocorridos e em certo momento, né, da sua vida, certa feita então, ela disse para sua mãe: Mãe, eu agora reencarnei como mulher, porque mulher sabe suportar muito mais do que os homens. E esse fato, então, acontecido, e o Dr. Hernandes Guimarães, que foi fazer realmente esse processo de investigação, né, de uma reencarnação ocorrida aqui no Brasil, ele se dizia e via que a menina trazia os trejeitos masculinos da forma de um homem. Era uma moça assim que trazia então o aspecto masculinizado. Porque como nós estamos vendo, Emmanuel nos dizendo, né, a natureza não dá saltos. Então o espírito tem essa necessidade de reencarnar de uma forma diversa, vai trazer realmente as tendências que assumiu, que aquilo faz parte da sua formação, né, da sua própria formação psicológica, né? Então a gente vê, e eu me sinto assim, me sinto muito assim à vontade em falar sobre esse assunto, assim, uma palestra gravada, porque às vezes de público a gente pode trazer constrangimento a algumas pessoas, né? Mas Emmanuel vem nos trazer o conceito de que essas pessoas precisam ser assistidas, precisam trazer a luz da verdade, porque nós materialmente, morfologicamente, muitas vezes nós não compreendemos essa situação. E Emmanuel vem nos trazer a ideia de que é necessário, então, que nós venhamos a compreender a situação dessas almas do ponto de vista espiritual. E sem a luz da reencarnação,
nós não vamos conseguir compreender. E esses nossos irmãos precisam realmente do socorro aos seus corações, porque muitas pessoas vivem psicologicamente abaladas por essa situação, não compreendendo. Na nossa casa, realmente, certa feita, nós recebemos, né, um rapazinho que estava envolvido nesses problemas, né? E ele se declarou ali: eu sou gay. E ele queria realmente compreender aquela situação. E o problema maior, a família não aceitava. E eu torci tanto para que essa pessoa continuasse a frequentar a casa espírita, mas em breves tempos ela deixou de frequentar e até nos dias de hoje, já faz algum tempo, não apareceu mais. Porque é difícil que a gente venha trazer assim, os conceitos sem que a pessoa não tenha, né, uma informação adequada, um crescimento, né, nos assuntos que a gente possa envolver e trazer o socorro que a pessoa necessita, né? Mas essas pessoas realmente precisam da nossa colaboração, muitas vezes, e a compreensão devida, porque são almas imensamente necessitadas. Nós vemos, por exemplo, a união de um casal, e nós vemos ali como o próprio Espírito Emmanuel coloca neste livro Vida e Sexo, que às vezes nós vemos ali a união de dois seres do mesmo sexo, mas do ponto de vista espiritual isso não acontece. Do ponto de vista morfológico, sim, mas do ponto de vista espiritual, não. Porque espiritualmente é um espírito masculino e outro feminino. Normalmente acontece assim. Certa feita nós viajamos para Uberaba de ônibus já há algum tempo, né? E havia um casal ao nosso lado, sentado nos bancos do ônibus ao nosso lado, que trazia uma criança, de uns 7 anos mais ou menos. E a criança, o menino, trazia os trejeitos de uma menina. E nós vimos que o pai, às vezes, tinha, assim, a compulsão de querer agredir a criança. E segurava ela muito firme, às vezes, e dizia com muita seriedade: eu já cansei de dizer para você que você não é uma mulherzinha. Uma criança, naquela situação, ela está expressando o que ela é intimamente. Ali, naquela situação, nós vimos claramente, era um espírito feminino num corpo de homem. Mas o Espiritismo vem nos trazer esta clareza, vem nos trazer essa preparação de socorrermos essas almas se estiver na nossa condição, no seio da nossa família, com muito amor e, acima de tudo, com muita informação do ponto de vista espiritual. Porque nada acontece por acaso realmente. E quando o espírito está envolvido nessa situação, existe uma necessidade. O Emmanuel vem nos trazer para nós aqui, né, o ensinamento de que o homem que abusou das faculdades genésicas, arruinando a existência de outras pessoas com a destruição de uniões construtivas e lares diversos, em muitos casos é induzido a buscar uma nova posição de renascimento físico, em corpo morfologicamente feminino, aprendendo em regime de prisão a reajustar os próprios sentimentos. E a mulher que agiu de igual modo também recai na mesma condição.
Então nós vemos, meus irmãos, que é uma necessidade da alma estar estagiando em um corpo morfologicamente diferente da sua construção espiritual. Porque nós vemos no livro Nosso Lar, André Luiz trazer para nós, se eu não me engano, na lição intitulada Noções do Lar, quando ele tem uma conversação com a benfeitora Laura, né, que ajudou muito o André Luiz, e ela diz para ele, né, desses ensinamentos que ela recebeu, que a feminilidade seriam representada, né, a condição masculina e feminino aqui em nós seres humanos, elas seriam representadas por duas vertentes. Uma vertente vertical e uma vertente horizontal. Essa vertente vertical simboliza o sentimento feminino e a horizontal é como se simbolizasse o sentimento masculino. E a mulher, ela está envolvida em aspirações superiores da vida, enquanto que o homem numa marcha de progresso, de realizações comuns. Então nós vemos aí que esse sentido vertical, nesse simbolismo da evolução feminina, vem dizer e simbolizar o equilíbrio na união entre os seres, entre os casais. E que o homem, nesta linha horizontal, estabelece a segurança, estabelece a base, estabelece a sustentação. Então, ambos somos necessários. Então, numa união conjugal, nós podemos perceber que é como se fôssemos, então, uma necessidade da própria evolução, né? A união conjugal através do casamento. Porque se nós formos procurar o que seja, o que o dicionário diz, o que é o casamento, nós vamos ver lá que significa uma combinação, uma aliança, uma união. Mas eu particularmente diria também que existe como se fosse uma mistura. Quando nós procuramos, somos envolvidos na atividade do casamento, é como se fosse realmente ali uma mistura. Nós estamos misturando ali as nossas vidas, né, entre os casais. E esta mistura realmente é como se fosse uma necessidade. Como Leon Denis vem nos trazer, né, a mensagem de que a mudança de sexo ela é muito perigosa e às vezes inútil, então, numa linha de crescimento espiritual, como mulher ou como homem, nós não precisamos estagiar em outra condição diversa quando nós unimos, quando temos então a possibilidade da união conjugal. Porque na união conjugal nós vamos ter então essa possibilidade. Então, é notório que nós homens temos muito que aprender com o sentimento feminino. E as mulheres também com a nossa condição dos seres masculinos. Então, nós vemos a mulher vivendo, né, envolvida num crescimento do próprio sentimento. E o homem no crescimento da própria razão. Mas nem só sentimento e nem só a razão vai buscar, né, as necessidades da evolução de cada um de todos nós. É então a união dessas forças numa projeção para chegarmos à perfeição de nossa própria condição, que é o objetivo, né, de todos nós. É assim que Leon Denis vem dizer para nós neste mesmo livro. Muitas almas
se juntam em pares e se propõem a evoluir unidas. São as chamadas almas irmãs. Então, quando nós atingimos essa condição, e nós vemos isso realmente, né, em muitos aspectos. Nós vemos, por exemplo, lá no livro de André Luiz, se eu não me engano, o livro Entre a Terra e o Céu, que existem dois personagens lá, o Alfredo e a Ismália, que eram almas que se reencarnavam há muito tempo juntas, né? Nós vemos o caso, né, da Dona Maria João de Deus e do seu João Cândido, que ele necessitava reencarnar novamente e foi procurar quem? Foi procurar a Dona Maria para retornar com ele e dizendo: Maria, se você for comigo, tudo vai ser mais fácil. Nós vemos também lá o caso que André Luiz traz, né, do personagem do livro Nosso Lar, personagem Laura, e também o seu esposo Ricardo. Ele já havia retornado aqui para os ambientes, né, da Terra, e ela estava buscando também o retorno da reencarnação para eles se juntarem novamente aqui, né, na atividade da vida conjugal. Então são almas que se buscam intimamente, né, que se completam, e essa caminhada evolutiva vai se estender aí, né, trazendo mais facilidade de evolução, né, para todos eles, né. André Luiz, nessa questão da união conjugal, ele vem trazer para nós que nesta ou naquela idade física, o homem e a mulher, com a supervisão das leis de Deus que governam os nossos destinos, encontramos as pessoas e as situações de que necessitamos para superar as provas do caminho, provas indispensáveis ao burilamento espiritual que presidem da nossa justa ascensão às esferas mais altas. Então, isso já vem programado, isso já vem no mapa da nossa reencarnação, né? E vamos encontrar a pessoa da qual nós combinamos no mundo espiritual para abraçarmos as atividades da união conjugal. Não existe acaso nessa atividade aqui em nossas vidas. Encontramos as pessoas a quais devemos ligar os nossos destinos realmente. E olha a sequência dessa lição do livro Ação e Reação de André Luiz. Assim é que somos atraídos por determinadas almas e por determinadas questões, nem sempre porque estimemos em sentido próprio, mas porque o passado a ela nos reúne, a fim de que por elas e com elas venhamos adquirir uma maior experiência necessária à assimilação do verdadeiro amor e da verdadeira sabedoria. Então, ninguém erra na busca da união conjugal. As pessoas já são pré-determinadas para que venhamos nós estabelecer, né, a união conjugal aqui neste mundo. E olha o ensinamento. É com elas e por elas, é através dessas pessoas é que nós vamos. Então, meus irmãos, hoje nós vemos a situação da união conjugal muito banalizada. A gente ouve muita despreparação para a união conjugal. Emmanuel vem nos dizer, neste livro Sexo e Vida, que nós precisaremos ter uma preparação psicológica para o casamento. Porque existe muita fantasia envolvida nessa questão. E precisamos compreender que o casamento é realmente uma atividade principalmente muito necessária do ponto de vista espiritual. E é um compromisso
que nós abraçamos perante a espiritualidade. Nós vimos uma mensagem esses dias próximos de um casal fazendo 65 anos de casamento. Então fui perguntado, nossa, mas vocês venceram realmente, né, as barreiras da união conjugal. E então eles respondem dizendo, olha, nós somos da época em que as coisas que não davam certo ou que estragavam, não se jogava fora. A gente procurava consertar. E foi isso que nós fizemos a vida inteira. Quando, em algum tempo da nossa existência, nós nos desgastávamos no relacionamento, nós procurávamos consertar a situação. E é necessário que a gente esteja revendo esta condição realmente, né? Porque nós vemos muitos casais nos dias de hoje, né? A separação dos casais é como se fosse uma coisa normal. E do ponto de vista espiritual, nós vemos que não é bem assim, realmente, né? Na sequência dessa lição, no livro Ação e Reação, André Luiz vem trazer para nós. E é por isso que a maioria dos consórcios humanos por enquanto, e constitui de ligações de aprendizado e sacrifício. E em que muitas vezes as criaturas querem mutuamente e mutuamente sofrem pavorosos conflitos na convivência de umas com as outras. Mas isso, com a doutrina espírita, nós vemos que é necessário que a gente esteja buscando a superação desses problemas que nós temos na convivência conjugal. Porque são duas almas diferentes, mas necessitadas da convivência em comum, para vencerem realmente, né? É assim que nessa mesma lição, o André Luiz vem nos trazer que na união conjugal é necessário que nós estejamos cedendo intimamente, porque muitas vezes nós somos guiados por aquilo que nós pensamos. E nós trazemos imensa ignorância a respeito da vida. Então, quando o problema de desajuste surja na vida de um casal ou da nossa vida, é necessário buscar informação. É necessário buscar socorro espiritual. É necessário buscar iluminar a nossa consciência. Porque nós, por nossa própria conta, muitas vezes, quando tomamos certas decisões deliberadas por nossa própria conta, nós podemos estar errando e trazendo sérios compromissos, né, para futuras reencarnações. Então, meus irmãos, era esse o recado que nós queríamos deixar e pedindo a Deus, a nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoe, que nos ilumine e abençoe a nossa vida hoje e sempre.